Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Como é bom, louvar o Senhor. Como é bom esse momento especial que esse pouquinho de tempo que nós estamos aqui adorando a Deus. E agora é a hora de nós ouvirmos a palavra. Eu quero convidar você, abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Nós temos, ao longo desses dias, ministrado sempre no livro de Atos, e é muito bom, domingo após domingo, nós utilizarmos deste livro, e capítulo a capítulo, versículo a versículo. Isso nos traz um entendimento muito bom de todo o contexto e o ensinamento. Nós temos já, nesses domingos anteriores, falado sobre o percurso, a conversão de Saulo para Paulo, e nós também falamos do socorro de Ananias. E o pastor, no domingo anterior, ele leu o capítulo 9 até o versículo 17, e hoje nós vamos ler a partir do 17. Amém? Então, Atos capítulo 9, versículo 17, nós vamos ler até o 31. Eu vou esperar todos abrirem a Bíblia. Eu peço que você mantenha ela aberta. Enquanto eu vou ministrando a palavra, você vai acompanhando, Nós temos que ter sempre a Bíblia na mão, e mesmo que o pastor está pregando, mas confira sempre a tua Bíblia. Algumas versões da Bíblia, às vezes, tem algumas traduções diferentes, mas a palavra utilizada ela vai ser a mesma, e vai ter o mesmo sentido, tá bom? Então, a palavra do Senhor diz assim: Então Ananias foi e entrou na casa, e impondo as mãos sobre o irmão Saulo, disse: Irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou, para que tornes a ver, e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhes caíram dos olhos como as escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Versículo 19. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Versículo 21. Todos os que ouviam estavam espantados e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, com o fim de levar presos aos principais sacerdotes? 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. 23. E tendo passado muitos dias, os judeus deliberadamente tentavam matá-lo, mas as suas ciladas chegaram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para que pudessem tirar-lhe a vida. 25. Os discípulos, tomando de noite, desceram dentro de um cesto pelo muro. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar os discípulos, mas todos os temiam, não acreditando que fosse discípulo. 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos. Contou-lhe como no caminho ele vira ao Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Versículo 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor,
e falava e discutia também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Versículo 30. E sabendo, porém, os irmãos, acompanharam-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim as igrejas em toda Judeia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram fortalecidos, edificadas pelo Espírito Santo, e multiplicavam, andando no temor do Senhor. Até aí por enquanto. Amados irmãos, nesses dias já foi trazido um esboço de todo o contexto, mas gostaria também de repetir esse contexto. É bom que você vai aprendendo cada vez mais e sabendo do que nós estamos tratando nesse texto. Saulo, que outrora era o perseguidor da igreja, nós vimos nas ministrações anteriores que ele, cheio de autoridade e poder, ele teve consentimento de perseguir os cristãos. E ele sai ali até do seu local e vai até Damasco, a fim de prender os cristãos. Mas no caminho ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E é interessante que, ao ter esse encontro, o pastor Paulo até ministrou dizendo que Paulo não caiu do cavalo, mas ele caiu em terra, né? E não do cavalo. Mas ele diz, ele caiu do cavalo porque ele não cumpriu aquilo que ele pensava fazer. Mas o texto diz que Paulo, ele cai e ele fica sem enxergar. E ele é tomado pelas mãos, levado a Damasco, mas ele fica num local sem ver, sem comer e sem beber. E foi ministrado sobre o suporte que o Ananias deu, de indo até ele e orar com ele, e logo mais ele pôde enxergar. E no versículo fala que Saulo então recebe ali a oração e começa a ver de novo. E quando nós olhamos para a conversão de Saulo, só como contexto, nós vimos desse homem uma grande transformação. E a conversão, ela traz isso nas nossas vidas. Outrora, esse homem que estava perseguido, que tinha autoridade, que tinha todo um suporte, um homem de muito conhecimento, um homem aclamado, mas nesse momento ele está ali num local sem enxergar, talvez com muito medo. Imaginem, né? Ele que saiu para perseguir um povo, e ali ele perde a visão no caminho, é levado por outras mãos e é colocado ali no local no qual ele não tinha ideia do que estava ao derredor dele, de quem estava, quem iria encontrá-lo. Então houve uma grande mudança na vida de Paulo. Esse homem que outrora era poderoso, que tinha todas as cartas que os sacerdotes davam, esse homem que tinha muito conhecimento da lei e que vivia fortemente uma religiosidade, esse homem estava ali vulnerável. Esse homem estava cego, sem enxergar. Mas esse homem ele estava num processo de transformação. E a transformação, ela envolve perdas e ganhos. A transformação, ela significa mudança. Nós vimos no texto quando Cristo transforma água em vinho. A água que outrora era transparente e não tinha sabor, se torna um vinho escuro, talvez adocicado ou seco, não sei. A água que outrora bebia em quantidade e você apenas saciava a sede, o vinho,
já trazia alguns efeitos. Então, a transformação, ela gera mudança. Paulo, que era um homem poderoso, agora estava um homem que necessitava até de pessoas para levá-lo pela mão. Então, Paulo estava sofrendo essa transformação. E nessa transformação, ele teve como perda o seu status, a autoridade, a proteção, e ali encontra-se sozinho, talvez com medo, desfrutando da solidão. E eu gosto de, sempre que eu estou lendo o texto, eu vou lendo o texto e imaginando o cenário. Eu imagino esse homem, como estava o seu coração, mas eu imagino também aquele local onde ele estava. Eu fico imaginando Paulo orando, mas ali no seu cantinho, não sabia o que ia acontecer. E isso me trouxe à memória que nessa transformação, a importância de um suporte. E eu não vou aqui descrever e trazer os significados de suporte. O pastor Daniel é melhor para isso. Ele fala um pano de fundo, aí ele vai lá e pega, faz uma pesquisa sobre o pano de fundo e traz totalmente explicativo. Muito bom isso, mas eu não... apenas só o suporte como algo que apoio. A importância desse apoio nesse processo de transformação. Como foi importante na vida de Paulo, esse homem que veio e orou por ele. E lendo esse texto, eu que gosto de fazer essa imagem na minha mente do local e daquele homem ali naquele lugar só, eu fiquei imaginando em muitas situações. E quantas pessoas se sentem dessa forma? E quantas pessoas até, pode ser que nesse momento, estão só. Talvez na solidão de um quarto, de um leito, em tantos lugares. Eu me lembrei muito do período de pandemia, como foi importante o suporte para as pessoas nesse momento de solidão, de não saber o que iria acontecer. Paulo, embora já havia tido na oração, já tinha visto que Ananias vinha e orava, mas tudo era novo. Aqui estava um homem que vivia um passado e que tudo aquilo que ele conhecia, tudo aquilo que ele tinha como estrutura, tinha caído por terra junto com ele. E às vezes tem pessoas que estão também nesse momento de solidão. E no versículo 18, que nós lemos, fala que Paulo ali, ele, após a oração, ele volta a enxergar. Mas esse voltar a enxergar não era simplesmente abrir os olhos e ver o que estava ao derredor dele. Esse voltar a enxergar era uma nova visão para Paulo. Paulo, ao abrir os olhos, ele estava tendo uma nova visão e estava sendo inserido a um novo mundo. Paulo, que outrora tinha um conhecimento, ele era bem firme naquela religião, na religiosidade, no conhecimento, agora ele precisa aprender tudo de novo. E ele precisa ser inserido novamente no mundo. Ele precisava conhecer, mas também ele precisava ser inserido. E ainda voltando aqui nesse processo de transformação e de solidão que eu citei, e qual a importância de um suporte?
E quando eu falo no suporte, amados irmãos, talvez uma palavra. E nessa visão, nesse novo mundo, nesse novo cenário que Paulo iria viver, ele precisava dessa estrutura. Recentemente nós tivemos um momento maravilhoso aqui na igreja, um momento emocionante que foi o batismo. Foi fantástico nós vermos esse ato, nós vermos pessoas descer aqui, pela primeira vez, inaugurando aqui o batistério, descendo nas águas. E aquilo que o batismo simboliza, o que significa para as nossas vidas. E nós vimos pessoas que ali estavam saindo de um mundo, mas nascendo em outro. Pessoas que eram inseridas numa nova visão. Mas essas pessoas que foram batizadas, também elas precisam de um suporte. Essas pessoas que foram batizadas, elas tinham, assim como eu me lembro que quando eu me batizei, eu tinha uma vida totalmente comum no mundo, mas que era muito diferente para o conceito cristão. Era muito diferente para aquilo que a palavra nos ensina. Então eu estava no mundo perdido, eu conhecia a palavra, aquela palavra me impactou, mas aí eu fui descer as águas e ia começar uma nova vida. E aí eu tive alguns suportes. E um tempo desse atrás eu até estava conversando com uma pessoa que estava se preparando para se batizar, e eu falei, olha, não estranhe que depois que você batizar, você vai ter muita luta. Muitas lutas. Porque comigo foi assim. E teve um momento que eu falei assim, parece que depois que eu batizei o negócio ficou pior, as lutas vieram mais, mas é porque eu estava sendo inserido no novo mundo. Os meus olhos estavam abrindo, mas com uma nova visão. E as dificuldades vinham diariamente, mas teve irmãos que me deram suporte. Teve pessoas que me deram suporte no ensinamento. E uma dessas pessoas foi a minha melhor amiga que eu tinha na igreja, que me dava suporte. O nome dela era Emília. E eu naquele processo ali começando, e eu ficava perdido às vezes confuso, e ela ali ia me dar um suporte na palavra, ela que já estava mais tempo. Em momentos de fraqueza, em momentos que eu estava desanimado, trazia ali uma palavra para me fortalecer. Então, a importância de quando Paulo ali abriu os olhos, que ele estava ali ao lado de Ananias. E olha que interessante, eu achei muito fantástico no texto, que diz que no versículo 19, que Paulo foi alimentado. Olha o que diz no versículo 19. Depois de ter comido, ele se sentiu fortalecido. Olha que interessante. No versículo 9 diz que Paulo esteve 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Mas é interessante que Paulo, quando estava naquele lugar cego, que recebeu a oração, que novamente ele passou a enxergar, que ele foi batizado, eu achei muito interessante do texto ter essa preocupação, de dizer assim, Paulo foi alimentado e se sentiu fortalecido. Olha que interessante. Ali ele não recebeu apenas uma oração, mas naquele momento Paulo precisava de oração e ele precisava também ser alimentado. E é nisso que nós temos que nos preocupar, de ter esse olhar, de nos preocupar
e de vermos, às vezes nós só falamos: você está bem? Ou a paz do Senhor, irmãos? Ou que lindo eles descer as águas e que bom, né, que eles agora estão com vida transformada. Mas estamos nos preocupando com as necessidades? E quando eu falo de necessidade, aqui de Paulo foi o alimento físico que ele precisava comer. Estava 3 dias sem comer. Mas nós temos que nos preocupar com outros alimentos também, que é a palavra, que é um tempinho para ouvir. Quantas pessoas que, ao se converter, têm essa necessidade? E nós, como igreja, nós precisamos identificar isso. Paulo foi alimentado e ele foi fortalecido. Aquele homem que orou, que estavam ali ao lado dele, teve a preocupação de dar o alimento, prover um fortalecimento para aquele irmão. E nós falamos que bonito, os irmãos descendo aqui nas águas, mas nós precisamos nos preocupar. Ah, mas é o pastor que faz o acompanhamento. Não, irmãos, não é só o pastor, não. É a cada um de nós. E às vezes nós nos sentimos tão incapazes. Mas você sabia que às vezes uma palavra que você chega do lado e conversa vale mais do que 1000 sermões? Às vezes sentar ao lado e ouvir aquela pessoa que talvez após essa nova vida, ela está enfrentando dificuldades, ela está enfrentando conflitos, e só em você ouvir e dar uma palavra vai ajudá-la. Então Paulo, ele foi alimentado, fortalecido, e nós precisamos nos preocupar também. E o texto continua. Deixa eu pôr meus olhos aqui. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco. Olha que interessante. Recebeu a oração, recebeu a visão, foi inserido no novo mundo, foi alimentado, foi fortalecido. E aqui Paulo, ele está ali no momento, ele permanece alguns dias ali, em comunhão. É a importância de nós estarmos em comunhão. Ele poderia, após receber a oração, ser fortalecido, comer, ele poderia ir embora, mas ele permanece em comunhão. E também lendo esse texto, eu me lembrei de momentos aqui na igreja, e é sempre de costume, está finalizando o culto, o pastor Daniel diz: olha, irmãos, tem ali um café, um chá, uma bolacha, você pode, após terminar o culto aqui, se dirigir lá. Eu acho fantástico isso, porque não é apenas um café. Sabe qual é o convite do pastor que ele está fazendo a você? Um convite a ficar um pouco mais em comunhão com os irmãos. Nós vivemos uma vida louca, uma vida na qual é uma correria, que nós não temos tempo para nada. E eu estou me colocando nisso, que ultimamente eu estou incomodado com a falta de tempo que eu estou tendo. Muito corrida, cada minuto, cada hora na minha vida está sendo ali no limite, com trabalho, faculdade, estágio, né? Família, tudo. Mas o pastor fala: olha, toma um café ali. E também, o propósito não é nós chegarmos ali, colocar um café, pegar um pedaço de bolo e ir embora. Não! Como é gostoso, irmãos, pegar um pouquinho de café ali e aproveitar de um tempinho para ficar ali com o irmão, conversando. E é nesse momento ali que às vezes você fala e você ouve, capta algumas coisas, mas você está ali em comunhão. Eu não vou me espantar se aqui
nós não soubermos o nome um do outro. Então a comunhão é para isso, para nos conhecermos mais. A importância dessa comunhão, de estar ali, junto. O texto diz que Paulo permaneceu alguns dias em comunhão, ali com esse povo. Então, amados irmãos, começamos a sacar esses momentos, a desfrutar desses momentos. Eu me sinto muito bem em meio aqui a esse local, com os irmãos. Eu me sinto muito bem, né? Eu fui muito bem recebido nesse lugar. Eu glorifico a Deus, porque desde o dia que eu pisei os pés pela primeira vez, eu que me converti há mais de 20 anos. E congreguei muito tempo aqui em Hortolândia. Depois fui para o Nordeste plantar igreja no sertão da Bahia. Depois retornei para cá, para São Paulo, fui pastorear em Santa Catarina. Retornei para Hortolândia novamente e, pasmem, eu não conhecia a igreja do Adelaide. E retornando, eu estava em casa e eu lembrei, eu falei, Emília, tem uma igreja no bairro Adelaide, não tem? Emília falou, tem. É uma igreja bem antiga. Eu falei, vamos lá. Nos preparamos e viemos ao culto. E quando eu cheguei aqui, eu fui bem recebido. Quando eu cheguei aqui, eu me senti abraçado. Imediatamente eu já me senti em comunhão com os irmãos. Isso é importante, amados irmãos. Nós como igreja, precisamos ter essa visão, essa sensibilidade. E às vezes nós achamos que a responsabilidade de tudo é do pastor e da família pastoral. Mas a igreja, ela é composta de irmãos. Então nós devemos nos preocupar. É muito bom quando o pastor manda na lista que ele tem no WhatsApp, olha, o irmão ou a irmã está precisando de oração. Olha, o irmão vai fazer uma cirurgia, pede oração. Como é bom isso? Sabe por quê, amados irmãos? Nos deixa informados, nos deixam atentos ao que está acontecendo. E é uma oportunidade de nós pararmos, tirarmos um tempo e orar por aquele irmão. E, se possível, conseguir um contato ou ir até essa pessoa. Porque o pastor está dando ali, uma informação. E o que nós vamos fazer com essa informação é uma responsabilidade nossa. E como é bom nós estarmos num momento de dificuldade, ou no momento de uma enfermidade, um irmão falasse, pelo menos falar assim, estou orando por você. Estou orando. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto mais confiante. E aí nos versículos seguintes, Saulo ainda escrito, mas versículo 20 diz assim, logo nas sinagogas ele pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam espantados e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Olha que interessante. Após ser acolhido, ali Paulo não perde tempo. Ele começa a testemunhar. Ele começa, sabe aquele fervor que nós temos, principalmente, no início da nossa conversão,
que nós queremos falar para todo mundo. Eu até me tornei chato quando eu me converti, porque eu olhava assim, eu falava de Jesus, e às vezes a pessoa não queria, e eu ficava insistindo, e eu pensava, puxa vida, eu via umas situações, eu falava assim, a pessoa está sofrendo com aquilo ali, eu tenho certeza que se colocar Jesus, que se converter, vai mudar tudo. Então eu ficava com aquela convicção, e aí eu queria a todo custo. Então Paulo já sai com tudo, testemunhando. E ele vai nas sinagogas e começa ali. E aí eu achei interessante que as pessoas ficavam com a orelha em pé, como diz lá na Bahia, com a orelha em pé, referente a Paulo. Ficava com medo. E talvez muitos falavam assim, não, esse aí, crente, não se esqueçam que ele veio para matar, para perseguir, para prender. E isso não aconteceu só com Saulo. Nós temos que ter cuidado, né? E como nós recebemos os novos convertidos? Como que nós recebemos visitantes? Eu já ouvi pessoas, né, revoltadas, né? Porque eu ouvia falar que uma determinada pessoa se convertia. Aí falava assim, mas agora está desse jeito. Aquela pessoa lá não converteu nada, né? Está indo na igreja, mas isso aí não tem jeito não. Como nós recebemos os novos convertidos? Será que nós damos esse suporte? Ou será que nós negligenciamos isso? Nos afastamos, não nos importamos? Como que nós olhamos para o visitante? Eu falei que eu me senti muito abraçado. Eu glorifico a Deus por essa igreja. Mas se já fui a alguns lugares em culto, que eu entrei, estive ali presente, cultuando a Deus o tempo inteiro, saí, fui embora, ninguém sequer me cumprimentou. Ninguém sequer falou, és bem-vindo aqui. Ninguém sequer falou assim, você já conhece a palavra? Você é convertido? Não. Sabe o que é você entrar e se sentir que você é transparente e ninguém te vê? E essa é uma sensação horrível. E isso nós não podemos deixar acontecer. Temos essa responsabilidade, amados irmãos, de abraçar, não julgar. Nós não estamos para julgar da forma que a pessoa veio a Cristo, tanto faz. Paulo era um perseguidor? Era. Ele estava seguindo algo que ele achava que era real e que ele precisava destruir os cristãos, mas ele foi impactado pela palavra. Ele estava sendo inserido nesse meio e ele precisava ser abraçado e não julgado. Obrigado, Mel. Serva de Deus. Então nós precisamos fazer o nosso papel. Eu já testemunhei, mas vou novamente testemunhar algo que também por um tempo na igreja, eu ali frequentando, estava enfrentando algumas dificuldades. E é interessante que em algum momento a gente, na nossa conversão, a gente começa a ficar em dúvida e começa a vir um esfriamento. E eu um dia estava em casa, eu já testemunhei isso, mas se você não ouviu, ouvi hoje. Eu falei, eu não vou no culto. E aí fiquei em casa. E aí de repente eu vou, eu vou para o culto. Coloquei a roupa e fui ao culto. Chegando na igreja, que eu cheguei na porta, tinha uma pessoa em pé. Era um homem que eu fiz algumas visitas, né? Juntamente com a minha amiga Emília, no tempo, que hoje é minha esposa. Ela teve a oportunidade de discipular o esposo dela. E aí fizemos algumas visitas a um casal, e conversando com o casal, a mulher era convertida, o cara não. Eu fiz o convite para ele para ir para o culto.
E ele começou a ir ao culto. E todo dia que ele chegava, eu ficava muito feliz porque ele ia ao culto. Eu ia lá e dava um abraço nele. E ele ficava feliz e eu feliz porque ele estava ali. E naquele dia que eu não queria ir para a igreja, que eu cheguei lá, ele estava em pé na porta. Quando ele me viu, ele veio sorridente e me deu um abraço. Eu abracei ele. Ele falava: cara, eu estava olhando para cá. Eu estava procurando você porque eu estava sentindo saudade daquele abraço seu. Eu venho aqui e uma das motivações é primeiro receber o teu abraço. Olha que coisa fantástica. Amados irmãos, nós temos que olhar para cada um como irmão. E nós como suporte, esse suporte que ele se torna uma estrutura, um equilíbrio. Nós como suporte, nós vamos ajudar alguém a não cair. Nós vamos ajudar alguém a ser fortalecido. Nós não estamos aqui para julgar. Porque eu não sei se você já chegou na igreja santo. Eu não sei se você chegou na igreja e falou assim: eu vim porque eu era tão parecido com o que Cristo deixou aqui na palavra que eu não me caberia em outro lugar. Meu lugar é aqui. Não, amados irmãos. Todos nós viemos o bagaço. Porque nós viemos do pecado. Alguns tiveram o privilégio de cedo ser ensinado da palavra pelos pais, assim como o pastor Daniel disse que dormia nesse banco aí no culto, mas estava ali ouvindo. Mas a maioria de nós viemos judiado do mundo, cometemos coisas horríveis no mundo. Eu sempre falo que quando eu cheguei na igreja a primeira vez, eu não me sentia digno de estar naquele lugar. Eu me sentia como um porco que saiu do lamaçal, estava ali, eu olhava as pessoas ao lado, eu falava: nossa, as pessoas tudo bonitinhas, cheirosinhas, e eu sabia quem eu era. No tempo que eu cheguei na igreja, para que você tenha uma noção, eu era dono de um sexy shop. Eu tinha uma vida totalmente perversa, mas Jesus me salvou. E glória a Deus que ali na igreja as pessoas se aproximaram de mim. Eu me lembro que um casal chegou perto de mim e falou assim: glória a Deus que você está aqui. E esse casal, eles tinham uma loja, uma ótica, em frente ao meu sexy shop. E eles dizem: ô meu irmão, eu vi lá que está fechado lá o sexy shop, né? Eu falei: eu fechei. Ele falou assim: você não imagina o quanto eu orei para fechar aquilo ali. Eu falei: glória a Deus porque você orou. Ele não me acusou porque eu estava no passado, naquele lamaçal. Ele me abraçou. Ele orou por mim. Nós precisamos abraçar. Glória a Deus. Versículo 23. O texto segue dizendo que logo em seguida tentaram contra a vida de Paulo. Ele estava incomodando porque ele estava com a nova vida, ele estava falando de salvação. E falar um projeto salvífico, falar em projeto que transforma a vida, traz incômodo. E o texto diz que alguns irmãos pegaram ali Saulo e ajudaram ele a escapar. Também nesse texto eu me lembro a importância de estarmos atentos e socorrer os irmãos em situações de perseguição, de perigo. Eu me lembro que quando pastoreando ali a igreja no Nordeste, existia uma mulher, está lá, glória a Deus, uma mulher de Deus, o marido preso no álcool, e ela sempre orando ao Senhor. E um dia esse homem, ele se converte, ele se torna uma bênção. Eu me lembro que acabou o culto, e estávamos indo para casa, resolvemos passar
na casa do irmão, que ele não tinha ido no culto aquele dia. E chegando lá eu encontrei um pessoal na casa dele. E para que você entenda, lá na cidade onde eu estava, a perseguição maior, às vezes, não é nem das pessoas do mundo, mas algumas denominações. É interessante que quando a pessoa está lá no mundo, eles não estão nem aí. Mas esse rapaz havia se convertido, tinha parado de beber, não ia mais para as baladas, estava indo para os cultos com a esposa. E aí o pessoal estava indo lá, o pessoal de uma determinada denominação: você não pode ir naquele lugar. Você já tinha ouvido falar antes dessa igreja em Nazareno? Você sabe o que é? Eles são seita. E falando um montão de coisa para esse cara. E aí eu cheguei. E quando eu cheguei, peguei a Bíblia e comecei a desconstruir tudo que eles estavam falando. E aí eles foram embora. Esse homem falou assim para mim: ufa, que bom, pastor, que o senhor chegou aqui. Nossa, eu estava perdido, porque tudo que eles estavam me falando, eles estavam mostrando na Bíblia, estava confundindo minha mente. E eu já estava sem saber responder nada, e quando o senhor chegou, começou a mostrar também na Bíblia, e começou a trazer novamente clareza na minha mente, e eu agora me senti fortalecido, porque eu já estava com dúvida. Eu falei: glória a Deus, irmãos. Nesses momentos nós precisamos estar atentos também. Eu falei: meu irmão, é interessante que quando você estava no mundo bebendo, que tua família estava destruída, eles não se importavam. Eles não iam atrás de você onde você estava caído, eles não oravam igual a sua esposa. Agora você está começando a caminhar, eles se incomodam. Eles preferiam ver você lá no boteco do que na igreja. Então, às vezes, o novo convertido tem essas dificuldades. Às vezes, lá fora vai ouvir alguma coisa e vai ficar com dúvida, e nós vamos ser esse suporte. Então, nós precisamos estar atentos para darmos suporte também aos irmãos em situações de perigo, aflições. Não deixar que essa palavra que foi plantada, ela vinha a ser confundida na mente. Porque nós sabemos que essa palavra é a verdade. Essa palavra transforma. Essa palavra traz uma nova vida. E uma vida em Cristo. E para finalizar, versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar os discípulos, todos temiam, não acreditando que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos. Olha a importância de nós sermos esse suporte. Tomar pela mão. Barnabé tomou aqui a responsabilidade para ele. Falou: não, vem comigo. Caminha comigo. Levou aos apóstolos e contou-lhe como no caminho ele vira o Senhor e que este falara, e como em Damasco pregou ousadamente em nome de Jesus. Aqui Barnabé vai, e testemunha junto, coloca à vista dos discípulos aquilo que havia acontecido, quem que era Paulo. Ou seja, ele fala: não, ele está comigo. Eu garanto que ele pode abrir as portas para ele. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregava ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutiam, e também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos
acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarso. E assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram fortalecidas, edificadas pelo Espírito Santo e se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Caminhar junto. Então, o nosso desafio, amados irmãos, é caminharmos juntos. Temos as nossas particularidades, temos os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, temos a nossa rotina, mas nós precisamos caminhar juntos na fé. E se for você, pega pela mão, dá esse suporte. E se cada um de nós tomarmos essa responsabilidade de ajudarmos uns aos outros, olha o que diz no final, que a igreja era fortalecida. Quer estar numa igreja forte? Quer ser uma igreja forte? Vamos caminhar juntos. Vamos nos atentar. Vamos nos preocupar um com o outro. O que é que Jesus diz? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo. Será que nós podemos fazer isso? Precisamos de amor para pegarmos na mão e caminhar juntos. E é só o amor de Deus que faz isso. Para pegar pessoas tão diferentes, de culturas tão diferentes. Eu achei interessante que o pastor Rips, ele falou algo que eu achei fantástico. Que ele foi em Minas Gerais e chegando lá, ele foi pedir uma informação e conversando com a pessoa ali, eles se identificaram na conversa que eram ambos cristãos e eram irmãos. E ele disse que a partir do momento que se identificaram que ali era irmão, ele se sentiu à vontade. Ele se sentiu seguro. Olha que coisa fantástica. Eu não sei você, mas quando estamos num lugar fora, que nós vamos pedir uma informação, você já está com medo, você está ali, né? Nós estamos vulneráveis. Mas se identificou como irmão em Cristo, e pela atitude e a conversa se sentiu em casa, se sentiu seguro. E isso é Cristo que faz em nós. Nós chegamos num lugar, não conhecemos ninguém, mas só de compartilharmos a mesma fé, nós somos parecidos, porque é isso que Cristo faz em nós. E é por isso que nós vamos caminhar juntos e darmos suporte um para com o outro. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Pai, eu quero te louvar, te agradecer, ó Senhor. E agradecer ao Deus amado por cada irmão que o Senhor colocou na minha vida. Te agradecer pelo teu socorro, meu Pai, por ter usado pessoas que foram ferramentas tuas, meu Pai, para me ajudar, para me socorrer. Quantas crises, ó meu Pai, eu vivi. Quantos momentos de vulnerabilidade, ó Senhor, de medo eu vivi, ó Senhor. Mas, ó meu Pai, eu glorifico a Ti, que em todo momento, ó Senhor, eu desfrutei, ó meu Pai, do Teu socorro. Eu glorifico o Teu santo nome, ó meu Pai, por cada irmão, ó Senhor, que ouviu da Tua voz, que teve a sensibilidade do Espírito Santo e teve, ó meu Pai, ó Senhor, ali um tempo, ó meu Pai, comigo, para me instruir, para me ensinar, para me amar. Um momento tão difícil na minha vida, ó Senhor, eu fui abraçado, ó meu Pai, pela Tua igreja, ó Senhor. Um momento, ó meu Pai, onde eu havia, ó meu Pai, perdido, ó Senhor, toda a minha estrutura, sem pai, sem mãe, me sentindo só nessa terra, ó meu Pai. E eu cheguei no meio de um povo, ó Senhor, que me abraçou, e que novamente eu pude desfrutar o sentido de família, ó Senhor, na Tua igreja, ó Pai. Eu senti o amor, meu Pai, provei do amor na Tua igreja, ó Pai.
Obrigado, Deus, por cada irmão. Obrigado ao Senhor, porque aqui estou, Senhor, porque o Senhor tem sustentado e tem usado pessoas para ser um suporte ao Senhor, para que eu não venha cair. Em nome de Jesus eu te louvo. Amém. Que Deus abençoe, que você possa refletir sobre essa palavra, uma palavra que nos desafia a nos importar, que nos desafia a entender que uma palavra pode transformar um coração. Às vezes uma mensagem. Amém? Que Deus abençoe.